tem implicações de todo tipo, né? Desse rearranjo institucional até entre Lula e os presidentes da Câmara e do Senado, mas há outras questões aí envolvendo não só esses interesses regionais, cada um em seu estado, e mesmo a garantia da sua permanência no comando do Congresso Nacional. E é sobre isso que a gente vai falar agora com o cientista político Rafael Cortes. Rafael, boa noite, bem-vindo ao Hora H. Boa noite, Thaís. Boa noite a todo mundo que está aqui na Hora H. Sempre um prazer estar debatendo política, ainda mais com mudanças conjunturais tão importantes aí para o processo legislativo, como você bem mencionou, com implicações para além dos muros de Brasília, Thaís. Ô, Rafael, você sabe que quando eu escrevi aqui a abertura do Hora H, que eu botei lá a palavra tratoraço, eu fiquei me perguntando se a turma jovem saberia o que é isso. Porque essa é uma palavra que a gente usou bastante ali final dos anos 90, começo dos anos 2000. Depois de Dilma Rousseff, com a dificuldade dos governos irem fazendo as suas alianças e mantendo uma relação perene com o Congresso Nacional, esse termo quase não apareceu mais. Essa mudança e o que a gente viu nos últimos meses entre acordos que foram quebrados rapidamente, qual a perenidade desse acerto entre esse trio que vimos hoje? Vai depender do resultado eleitoral, Thaís. Me parece que, sobretudo para aqueles temas que envolverem um processo legislativo, ainda que agora acelerado por essa conjuntura mais positiva, por conta da relação de Lula com os demais presidentes das casas, mas se isso não se mantiver, né, se o sucesso do governo na busca da reeleição não se mantiver, aí é uma outra conjuntura pós-eleitoral, né? Talvez fosse ambicioso demais imaginar a votação, por exemplo, da reforma 6 por 1, que é uma emenda constitucional, que é uma medida que gera muito barulho também, né, sobretudo por setores que têm influência entre os legisladores, mas de todo modo já é um início de tramitação. Agora, se vai durar até a fase final, me parece que tem a ver com o resultado das eleições. Em Lula vencendo, né, e portanto indo para um quarto mandato e tendo uma influência maior em deputados e em senadores, isso ajudando a reeleição tanto de Hugo Mota quanto de Davi Alcolumbre, a tendência é que esse acordo se mantenha. Caso contrário, é um jogo quase tudo do zero, e aí eles vão recalcular a melhor rota num cenário em que Lula não se reelege. Agora, Rafael, a gente viu a posição de neutralidade do Centrão. Hugo Mota e Davi Alcolumbre são exatamente dessa turma do Centrão. Você enxerga chancela dos dois? Há um favoritismo de Lula para a vitória? Eles não assumem uma posição de coligação oficial, mas chancelam o favoritismo de Lula? Enxergo sim, Thaís, e sobretudo da parte do presidente da Câmara, Hugo Mota, que em entrevista, inclusive, pessoalmente, se colocou favorável à reeleição, né? Acho que ali, a partir dali, já dava sinais de que haveria, pelo menos, a possibilidade de um novo ambiente entre os poderes, dado que no primeiro semestre foi bastante tenso. Aliás, Thaís, em algum momento, para aqueles que acompanham política à luz da agenda econômica, era melhor até que tivesse o processo decisório parado de fato, porque tudo que entrava na pauta entrava contra os interesses do governo e, por óbvio, gerando, por exemplo, custo fiscal maior, né? Eu me refiro às chamadas pautas bombas, que inclusive você e aqui a CNN repercutiram durante um bom tempo. Então, no primeiro semestre, quase nada saiu, e o que saiu, saiu de negativo. Agora, a partir dessa leitura, tanto de Hugo Mota quanto de Davi Alcolumbre, de Lula favorito a um novo mandato, mudou um pouco o jogo, né? E aí agora a gente viu uma manifestação mais contundente, que se incluir a eventual nova indicação, né, na verdade uma nova indicação do mesmo nome para a presidência do Supremo Tribunal Federal, talvez ali seja o melhor termômetro da guinada que a relação de Lula sofreu, especialmente com Davi Alcolumbre.
A gente não combinou, mas o Rafael inseriu aqui o próximo ponto da minha pergunta, que é o Supremo Tribunal Federal, que é outra coisa que a gente está vendo pela primeira vez nessa configuração. Um ministro do Supremo assumindo um papel de articulador político, de reconciliador, de uma maneira que nunca vimos. Rafael, estou falando do jantar promovido secretamente, nós descobrimos depois, na casa do Alexandre de Moraes, entre Lula e Alcolumbre, que não se falavam há meses. Onde é que você enxerga o risco de mais esse avanço na atuação de um ministro do STF? E, uma vez dentro, ele não sai mais dessa articulação, né? Em algum momento a gente vai precisar revisitar, né, a gente enquanto analista, repercutindo, porque, enfim, há uma confusão entre o papel institucional, não só dos chefes de poderes, mas dos ministros do Supremo, das lideranças partidárias, né, gerando uma confusão e uma realocação institucional que nem sempre é republicana, né, para usar um eufemismo. Isso tem se tornado quase como uma constante. Falha política partidária, isso vai bater nas portas do Supremo. Os ministros do Supremo não só julgam, né, os temas que vão batendo na porta da corte que controla a constitucionalidade, mas cada vez mais operam do ponto de vista político. Ao fazer isso, se expõem para a opinião pública, por exemplo, né, e aí ajudando a entender uma parte desse desgaste que tanto pressiona a Corte Suprema. Isso vai virando uma espécie de bola de neve, Thaís, à medida que os ministros, em parte por escolha própria, em parte por decorrências da conjuntura política, vão entrando mais nessa seara, vão se expondo e aí reforçando essa mudança institucional que a gente não sabe onde vai parar. Não é uma mudança formal, em regra do jogo, mas é uma mudança desse equilíbrio político. Então, a gente basicamente tem um executivo mais fraco, um legislativo e um judiciário mais forte, e são esses dois poderes que reiteradamente, inclusive, dão sinais de descontentamento um com o outro. Em algum momento a gente vai precisar revisitar, não vai ser agora a conjuntura é muito marcada pela questão eleitoral, mas parece fazer bem para o nosso desenho institucional se em algum momento a gente retomar um equilíbrio um pouco mais organizado na relação entre os poderes.